Meus cumprimentos iniciais aos organizadores do Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos, em especial ao Dr. Rodrigo Soares de Azevedo e ao amigo Fernando Henrique Cunha pelo gentil convite. Meus cumprimentos a todos os participantes, em especial aos colegas palestrantes e ao dileto público que nos assistem. Fui convidado a tratar do tema medidas administrativas e judiciais disponíveis aos licitantes. Antes de abordar propriamente o tema, faz-se necessário fazermos algumas conceituações e contextualizações do tema. Conceito de licitação. Pode parecer despiciendo, mas é importante dizermos que a administração pública, dentro do seu poder-dever, no desempenho de todos os seus atos administrativos, ela, inclusive nos procedimentos licitatórios, subordina-se aos ditames e regramentos e princípios previstos na Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 37, estabelece que, no seu inciso 21, que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica, econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Seguindo ainda o disposto na Constituição, no seu caput do artigo 37, nós temos que a administração pública tem que se pautar na sua atuação pelo respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós temos como regramento básico das licitações públicas e dos contratos administrativos no sistema jurídico brasileiro a Lei 8666 de 1993, que regula a licitação e os contratos e traz uma gama de princípios a serem seguidos pela administração na consecução da probidade administrativa, sendo considerado o dispositivo de maior destaque na lei o seu artigo 3º, que diz: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Um dos temas pilares do procedimento licitatório diz respeito à publicidade da licitação. O fim desse princípio é permitir a participação de todos os interessados e ainda que se fiscalize os atos da licitação, de forma que qualquer cidadão pode denunciar irregularidades e pedir a instauração de investigações administrativas no sentido de apurar se a atividade licitatória está de acordo com a lei. Ela é obrigatória como meio conferido de eficácia da atividade administrativa, ou seja, não sendo observado o princípio da publicidade no processo licitatório, ela macula por ilegalidade e pode, inclusive, culminar com a anulação do procedimento. Por outro lado, ainda corroborando o princípio da publicidade, o artigo 7º, no seu parágrafo 8º da Lei de Licitações, garante a qualquer cidadão ter acesso ao procedimento licitatório para tomar conhecimento dos quantitativos das compras e ou serviços, bem como de seus preços. Assim, não há licitação sigilosa, conforme se infere da leitura do seu artigo 3º, parágrafo 3º e 43, parágrafo 1º. Como já mencionado, nós temos como de princípios norteadores do processo licitatório, da licitação, nós temos o princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público, o princípio da legalidade, o princípio da moralidade, princípio da impessoalidade e da igualdade, princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, princípios da motivação e da publicidade.
E ainda o princípio da economicidade e eficiência e o princípio da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. O que querem dizer todos esses princípios aqui elencados? São obrigações que tem a administração pública de cumprir no desiderato de realização de um processo de aquisição e de contratação pública. Não observados esses procedimentos, haverá mácula ao processo licitatório e que poderá ensejar questionamentos tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial do controle. A licitação ela é dividida em duas fases distintas. Uma chamada fase interna, que é o que acontece antes da publicação e do edital, e uma outra chamada fase externa, que se desenvolve a partir da publicação do edital. E para nós é muito importante estabelecermos o que são os atos de cada fase desses procedimentos licitatórios, porque eles guardam pertinência direta com a temática aqui desenvolvida. A fase interna compõe-se por procedimentos formais, tais como elaboração do edital, definição do tipo e modalidade da licitação, tudo isso executado por uma comissão de licitação. Também é nessa fase interna que vão se fazer os levantamentos de estimativa de custos, a preparação de questões orçamentárias e financeiras para a celebração do eventual contrato administrativo, parecer jurídico e esses procedimentos burocráticos internos que são afetos ao procedimento licitatório. Uma outra fase, que é a chamada fase externa, que aqui é o que nos interessa mais diretamente, ele inicia-se com a divulgação ao público da licitação, sucedida pelas subfases: habilitação, apresentação de propostas e documentos, classificação e julgamento, homologação e adjudicação. A partir do momento da publicação do edital da licitação, é que é conhecido ao público e às empresas interessadas na contratação com a administração da intenção da administração de fazer aquela determinada aquisição. Razão pela qual é a partir deste momento que, tomando conhecimento do edital e das suas características, objeto e exigências, que os interessados acorrerão à licitação. Sendo que, também nesse momento, o cidadão interessado, acompanhando as aquisições e as contratações da administração, também poderá dela tomar conhecimento e, eventualmente, manejar algum tipo de questionamento. O edital da licitação pode ser conceituado como o ato pelo qual a administração pública faz uma oferta de contrato a todos os interessados que atendam às exigências nele estabelecidas. É o instrumento convocatório. O artigo 40 da Lei 8666 de 93, que dispõe sobre o edital, preceitua os requisitos que devem conter o procedimento e o contrato administrativo, ou seja, fixa os limites da licitação e do contrato. Devido ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital deve ser obrigatoriamente observado. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Artigo 41. Esse é um dos pontos nevrálgicos de questionamento nos procedimentos licitatórios. Muitas das vezes acontecem situações nas quais a administração, já no desenvolver do processo licitatório, faz exigências que não estão previstas no edital ou fecha os olhos a determinadas exigências editalícias que ali estão estabelecidas. Esse agir da administração, seja exigindo o que não está previsto no edital, seja não exigindo o que está previsto no edital, tem sido objeto de grandes questionamentos e os tribunais, corroborando o entendimento doutrinário, têm entendido no sentido de que a vinculação ao edital é um dos princípios basilares do processo licitatório. Razão pela qual se consolidou a máxima pelo qual o instrumento convocatório, o edital, equivale à lei interna das licitações. Consta nele todas as normas aplicáveis à condução do procedimento licitatório. Basicamente,
é um ato administrativo, visa chamar os potenciais interessados em determinada contratação, identifica o objeto a ser licitado, o procedimento adotado, as condições da realização da licitação e participação dos licitantes. Traz ainda os critérios de aceitabilidade e julgamento das propostas, traz as formas de execução do futuro contrato, inclusive trazendo a minuta do futuro contrato administrativo e a forma de exteriorizar o ato convocatório. Tem como formas o edital ou o convite, dependendo da modalidade que for estabelecida. Na fase externa, como dito, os interessados em contratar com o poder público passam a fazer parte do procedimento. Suas subfases modificam-se de acordo com a modalidade licitatória adotada. Por esse motivo, as bases fundamentais são a publicação do instrumento convocatório, a habilitação, a classificação e julgamento e a homologação e a adjudicação. Publicado o edital convocatório do procedimento licitatório, inicia aí a publicidade externa da licitação. A partir desse momento que publicado o edital, se materializa a existência da licitação. Razão pela qual estabeleceu o artigo 41 da Lei 8666 que qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade. Artigo 41, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93. Ou seja, tanto o licitante, a empresa interessada em participar do processo licitatório e, eventualmente, ser contratada pelo poder público, quanto qualquer cidadão, são partes legítimas a postularem determinados questionamentos ou pedir esclarecimentos ou clareamento de normas estabelecidas ali no edital da licitação. Nada impede que o licitante, que o interessado que ofereça a impugnação, continue participando do seu certame. Ele exerce o seu direito, previamente estabelecido em lei, de questionar o conteúdo do edital. Muitas das vezes ocorrem, na simples leitura do edital, que a fase interna da licitação não foi bem feita. Às vezes os quantitativos estabelecidos, eles não guardam compatibilidade com o objeto, às vezes a previsão orçamentária que está ali delineada não corresponde ao valor estimado para a contratação, além de eventuais direcionamentos e exigências que não estão previstas na lei, que visam tão somente extirpar do processo licitatório eventuais interessados que poderiam pleitear a competição em grau de igualdade. Sabemos, claro, que existem manipulações nos processos licitatórios, isso tem vindo à tona e com frequência vem sendo rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico, razão pela qual nós estamos aqui para apresentar os mecanismos de resguardo de um procedimento licitatório íntegro, lícito, de acordo com os parâmetros constitucionais e infraconstitucionais. Por isso que essa fase é muito importante, a fase da impugnação do edital é algo que é primordial para uma empresa que queira fazer uma contratação correta, participar de uma licitação plena, em que os princípios constitucionais sejam devidamente obedecidos. Este é um momento crucial. É um momento onde eventuais equívocos, eventuais erros, sejam erros formais ou materiais, poderão ser corrigidos. E há uma questão importante a ser dita. O momento jurídico do questionamento é esse. O judiciário, em algumas vezes, ele tem refutado questionamentos no conteúdo do edital que não tenham sido previamente impugnados. Existe uma divergência doutrinária e jurisprudencial sobre essa questão, mas o certo é que é melhor que a empresa se prepare, tão logo o edital seja publicado, ela tome conhecimento, acione a sua assessoria jurídica para fazer dele uma leitura junto com o seu departamento comercial e aí sim, verificando algum erro, algum equívoco, maneje o instrumento da impugnação ao edital para fazer os questionamentos nesse momento, durante ainda a fase preparatória da licitação.
É importante conceituar que a impugnação sempre deve se pautar em verificação de alguma irregularidade no conteúdo, bem como alguma exigência ou alguma disposição que seja contrária à lei. Essa é a matriz da impugnação ao edital. O ato de impugnar não significa mais do que opor, contrariar, contestar, o que deve, no caso, ser aposto através de razões escritas, formalmente apresentadas, na forma e condições previstas na Lei 8.666, no seu artigo 41, e a petição, ela precisa tão somente estar subscrita. Não precisa nem ser pelo advogado. É óbvio que uma assessoria jurídica qualificada, com conhecimento da matéria licitatória, faz com que a peça ela venha com mais substâncias e mais elementos que facilitem o convencimento da tese a ser defendida. Mas nada obsta que o próprio licitante, que tem uma equipe, que ele possa fazer ele mesmo esse requerimento. Tá. A lei estabelece ainda que a impugnação pode se dar tanto pelo cidadão quanto pela empresa licitante. E existem os momentos pré-estabelecidos na lei. A lei exige que seja feita essa impugnação dentro dos prazos estabelecidos. Deverá ser feito até 5 dias antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. Isso no caso das regências da 8.666 de 93. Já as empresas licitantes interessadas na licitação detêm até o 2º dia útil que anteceder a data da abertura dos envelopes de habilitação para apresentar a sua impugnação, sob pena de decadência do direito de posteriormente vir a se manifestar contrariamente ao edital, apresentando falhas ou irregularidades. Em hipótese em que tal comunicação não terá efeito de impugnação ou de recurso. Manejado pela empresa no prazo estabelecido em lei ou pelo cidadão a impugnação ou edital, os autos do processo com a manifestação de impugnação são remetidos à comissão de licitação e essa deverá analisar e julgar o pleito do impugnante, devidamente autuado e protocolado, devendo responder à impugnação em até 3 dias úteis, cabendo-lhe promover conforme julgamento e decisão. Se a comissão entender pela procedência da impugnação, deverá a comissão acatar as razões e o postulado da impugnação para fazer a alteração necessária do edital. Depois, dar ciência aos demais licitantes do resultado da impugnação, valendo ressaltar que a ciência, nesse caso, é do resultado e não do ingresso, como acontece com os recursos administrativos. Fazer as alterações necessárias no edital, promover a sua republicação, devolvendo e reabrindo todos os prazos mínimos previstos na lei, conforme a modalidade da licitação, para a publicação do edital e a data de recepção dos envelopes. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se acatada a impugnação e modificado o edital naqueles pontos que foram questionados, deverá a administração promover nova publicação do edital com as correções feitas. E ainda reabrindo o prazo e fixando novo prazo para recebimento das propostas. Se improcedente ou protocolada intempestivamente, fora do prazo, a impugnação, cabe à comissão tomar as seguintes providências. Sendo julgada improcedente, ou seja, não sendo acolhidas as razões de impugnações recebidas, a comissão responde dando ciência ao impugnante do resultado, prosseguindo com a licitação. E se intempestiva, ou seja, fora dos prazos previstos na lei licitatória, pode a comissão ainda assim recebê-la como um direito de petição, forma prevista no artigo 5º da Constituição, examinando seu mérito, pois, embora intempestiva, ela pode alertar para uma possível irregularidade no edital que, dentro das prerrogativas de poder e dever da administração pública, poderá ser acatada para efeitos de saneamento da irregularidade verificada. O que quer dizer isso de uma forma mais simples? Mesmo que a parte maneje essa impugnação fora do prazo, a administração pode recebê-la
e não como impugnação, e sim como manifestação do livre direito de petição, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, e verificando que os erros que ali estão apontados são substanciais, são verídicos, ela pode, dentro do seu poder de rever os seus próprios atos, a administração, em nome do princípio da supremacia do interesse público, a administração pode retificar o edital e fazer a sua nova publicação. Portanto, nós temos que a impugnação se trata de uma ferramenta de controle jurídico à disposição dos licitantes, sendo que, apresentada tempestivamente, não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, que também fica sujeita à possibilidade de ser levada a conhecimento dos órgãos de controle ou do Poder Judiciário para apreciação e controle externo da irregularidade dos atos administrativos. Nós vamos tratar mais especificamente dessas outras formas de atuação fora do processo licitatório e fora do âmbito da administração do órgão licitante, e nós já vamos fazer dizendo o seguinte: paralelamente à impugnação do edital, que deverá ser manejada, é de bom tom, é juridicamente aconselhável que seja manejado pelo licitante ou por qualquer cidadão que da licitação tome conhecimento, paralelamente à impugnação, existem outros mecanismos de questionamento do edital e do processo licitatório como um todo. Existem duas formas de controle da administração pública no sistema jurídico brasileiro. Um chamado controle interno, que é exercido pelos órgãos ligados à própria administração, que são a Procuradoria, Controladoria, ouvidorias, e existe o chamado controle externo, que são representados pelos Ministério Público, seja ele estadual, Ministério Público Federal, e também pelo Ministério Público Especial de Contas, o Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas. Em alguns estados e alguns municípios, nós temos o Tribunal de Contas do Estado e nós temos o Tribunal de Contas dos municípios ou o Tribunal de Contas do município. Então, em cada um desses órgãos de tribunais de contas, existe um órgão do Ministério Público ali dentro, bem como no âmbito do TCU, Tribunal de Contas da União. E esse Ministério Público, tal qual o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, tem competência constitucional para rever os atos administrativos pertinentes aos processos licitatórios. A forma pela qual esses órgãos, seja de controle interno, como já mencionado, seja de controle externo, possam ser chamados a participar desses procedimentos licitatórios maculados ou com eiva de mácula, é chamada representação. É uma forma pela qual o cidadão ou a empresa licitante que impugnou e sua impugnação foi improvida, ou que não quis impugnar porque já passado do prazo, ou ficou receosa de algum tipo de retaliação por parte do órgão licitante, ele pode manejar essa representação aos órgãos de controle. E nesse particular, existem duas formas de representação. Uma representação que é no nome da própria empresa, ou no nome de algum cidadão, ou aquela representação apócrifa, que pode ser feita com o sigilo total, sem a indicação do nome do autor, ou o autor, assim querendo, pode se identificar e requerer o sigilo da sua identidade, explicitando claramente e de forma consistente as razões do seu receio em ser identificado naquele procedimento. Pois bem, no âmbito do controle interno, as tais representações farão com que outros órgãos da própria administração pública, a qual o órgão licitante está vinculado, tome conhecimento do conteúdo das mesmas e possam orientar e tentar corrigir os eventuais equívocos apontados, caso procedentes e existentes. No que tange ao controle externo,
como bem dito e não custa relembrar, Ministério Público e Tribunais de Contas, estes farão as representações que tais órgãos de controle fora da administração pública tomem medidas mais diretas no sentido de coibir a prática das licitações com eventuais falhas, sendo que, no âmbito do Ministério Público e nos Tribunais de Contas, poderão ser editados atos diversos, que vão desde a instalação de inquérito civil público para investigar as denúncias, bem como expedição de recomendações e, no caso dos Tribunais de Contas, poderão ser adotadas, inclusive, medidas cautelares tendentes a suspender as licitações. Esses instrumentos, eles são, se bem utilizados e se bem fundamentados, eles podem dar aso a procedimentos administrativos que, se não atendidos pelo órgão e eventualmente procedentes às denúncias ali formuladas, poderão dar ensejo a questionamentos administrativos que poderão gerar também procedimentos judiciais por esses órgãos de controle, que poderão levar à suspensão do procedimento licitatório e também eventual responsabilização dos responsáveis, dos dirigentes deste órgão, inclusive ações de improbidade administrativa que visem responsabilizar os administradores, além de, havendo fato concreto, responsabilização com base nos tipos penais estabelecidos na Lei 866, referente aos crimes contra o processo licitatório. Tá? Paralelamente às medidas administrativas que aqui já foram elencadas, tais como as impugnações, as representações, existem ainda as chamadas medidas judiciais de controle dos atos administrativos pertinentes aos processos licitatórios. O artigo 5º da Constituição, ele estabelece, no seu inciso 33, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Diz o inciso 34. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Letra B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Diz ainda a Constituição: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E ainda, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Dentre os vários instrumentos jurídicos previstos no ordenamento constitucional e infraconstitucional, através do Código de Processo Civil, postos à disposição dos cidadãos para garantir seus direitos, tem um dos mais utilizados no tocante ao controle das licitações públicas, que é a ação de mandado de segurança. O mandado de segurança, conforme já aqui lido, é previsto na Constituição, está expressamente estabelecido no artigo 5º a possibilidade do manejo do mesmo, e o mandado de segurança ele é regulado de forma infraconstitucional pela Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. E é, de fato, um poderoso instrumento processual de controle da legalidade das licitações. Porém, existem, paralelamente, outros instrumentos, outros mecanismos
procedimentais, tais como ação popular e ação declaratória de nulidade do ato administrativo, que também visam oferecer instrumentos aos licitantes para questionamentos judiciais das licitações. É importante dizer que todas essas questões que foram elencadas como mecanismos administrativos para controle dos atos da licitação, elas não se exaurem na decisão administrativa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, manejado pelo determinado licitante, um cidadão interessado, o competente impugnação ao edital, a administração vai fazer sua análise, a comissão de licitação vai manifestar pelo provimento e corrigir eventual irregularidade, ou ela se manifestando pela improcedência da impugnação, cabe ao cidadão, ciente dessa decisão, manejar um recurso ao próprio órgão e, mantida essa decisão, caberá a ele fazer o questionamento na via judicial. Qual é a problemática que se apresenta? A problemática é que o processo licitatório ele é feito através de uma série de atos subsequentes, ele é feito de uma forma rápida. E, às vezes, a resposta que se quer buscar no Poder Judiciário, ela não vem na mesma rapidez. Razão pela qual, quando do manuseio das medidas judiciais pertinentes ao controle das licitações, faz-se necessário que se faça um cotejamento entre a possibilidade de um provimento de urgência, de uma ação célere, e nisso o mandado de segurança tem sido uma das grandes ferramentas processuais de controle das licitações públicas, porque ele tem um procedimento diferenciado, é um rito processual diferenciado, ele guarda preferência em relação aos demais procedimentos judiciais, ele não demanda fase instrutória, ou seja, o direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança tem que vir pré-constituído, a documentação que for apresentada pelo impetrante ou pelo licitante, ela já tem que ser suficiente à demonstração da ilegalidade, ou caso o licitante não tenha essa documentação, e isso é um aspecto importante, que a própria lei do mandato de segurança, ela estabelece que, no caso do impetrante não ter acesso aos documentos comprobatórios do seu direito, ele pode pedir ao juiz que, no prazo das informações, seja determinado que o órgão público faça juntar no processo os documentos comprobatórios. Eu vou dar um exemplo. O cidadão ou a empresa licitante entra com a impugnação. Essa impugnação ela é negada, porém as razões, a decisão, o parecer jurídico ou a manifestação da comissão que ensejou a decisão pela improcedência da impugnação não é fornecida. Como que o cidadão vai fazer? Ele vai comunicar na sua ação de mandado de segurança ao juízo que foi-lhe negado esse acesso e ele deverá comprovar que solicitou esses documentos através de um requerimento protocolado e a resposta que não veio por si só já é suficiente a demonstrar que não foram fornecidos os documentos. E nesse caso o juiz determinará que a autoridade no prazo estabelecido para as informações ou outro, dada a urgência que o juiz estabelecer, deverá juntar esses documentos. Mas o que é importante? Em face dessa questão do fato de que a prova deve ser pré-constituída, não cabe dilação probatória posterior à impetração, salvo essa ressalva que eu coloquei. Por quê? Não haverá necessidade de realização de audiência, inquirição de testemunhas e nem a realização de perícias. Atos processuais este que na sistemática procedimental brasileira demoram por demais. Mas uma das coisas que não pode deixar de ser solicitada quando da impetração do mandado de segurança é a chamada liminar. Preenchidos os requisitos da chamado fumaça do bom direito ou fumus boniuris,
que significa a plausibilidade do direito e o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora de se aguardar a tramitação da ação judicial, o impetrante, no caso a empresa licitante ou o cidadão, poderá solicitar que o juiz determine liminarmente que sejam suspensos os atos da licitação ou afastada a ilegalidade que é questionada. O juiz, apreciando as razões constantes do mandado de segurança, poderá conceder a liminar, poderá negar a liminar ou poderá postergar a análise para após a manifestação do órgão público licitante. Essa é uma possibilidade também. E, às vezes, alguns juízes, tendo em vista a repercussão das licitações, tendo em vista a relevância econômica, a relevância social do procedimento licitatório, e muitas das vezes eles têm postergado a análise do pedido de liminar para após o momento das informações prestadas pelo órgão público. Eu estou aqui falando do mandado de segurança para os senhores, mas existe um outro aspecto que também enseja no âmbito da licitação, não só a impugnação e o questionamento através do mandado de segurança pela negativa da impugnação, mas pode acontecer que no curso do procedimento licitatório, a empresa participante, e aí nesse caso é só referentemente à empresa, ela poderá se ver excluída do certame, seja por alguma falha documental, alguma falha material, ou ela juntou um documento com prazo de validade expirado, ou ela esqueceu de anexar um documento que era relevante. Nesses casos, haverá a desclassificação da empresa. E qual o remédio jurídico para o controle desse ato administrativo de desclassificação ou inabilitação? São dois mecanismos. O primeiro deles é o recurso administrativo. A empresa que está participando do processo licitatório e que se vê excluída durante o curso do processo, ela poderá manejar o chamado recurso administrativo. E ela tem que se atentar para que existe na lei os prazos e formas pré-estabelecidos como condição de conhecimento desse recurso. Ou seja, ela tem que manifestar, quando do conhecimento da sua exclusão do certame, seja pela desclassificação ou pela inabilitação, ela tem que manejar oportuno tempore, ou seja, no tempo apropriado, a sua manifestação de recurso e no prazo legal as suas razões de recurso, onde ela vai fundamentar o seu inconformismo com aquela decisão administrativa. O recurso administrativo vai ser analisado e haverá uma resposta da administração. Resposta essa que, antecedentemente, também tomará conhecimento os demais licitantes, que poderão contrarrazoar o recurso, pugnando pela manutenção da decisão ou pela concordância com o pleito da empresa. É muito difícil haver uma situação em que uma empresa concorrente concorde com o pleito da outra, mas é uma possibilidade jurídica que está posta, nós não podemos desprezá-la. Mas, na prática, o que se vê é que as licitantes remanescentes, elas concordem com a administração na manutenção, no sentido de ver a manutenção da exclusão da sua concorrente. Acontece que, negado o recurso administrativo, cabe à empresa licitante manejar o chamado controle judicial da licitação e da decisão administrativa. Como eu disse, um dos grandes ferramentais é a ação de mandado de segurança. E essa ação, ela guarda várias peculiaridades do ponto de vista processual, e essas peculiaridades fazem com que esse remédio, chamado remédio processual, ele tenha que ser usado com certa parcimônia. Podem acontecer situações em que o direito do licitante ele não seja demonstrado de pronto, documentalmente de forma cristalina. Razão pela qual, padecendo de dúvida o direito líquido e certo, talvez seja melhor que se opte por uma outra medida judicial. Tenho
sempre orientado que a ação declaratória de nulidade de ato administrativo é um bom mecanismo. Por quê? Atualmente, com a vigência do atual Código de Processo Civil, o artigo 273 prevê a possibilidade da antecipação dos efeitos da tutela. O que significa isso? A grosso modo, sem qualquer precisão técnica, nós diríamos que a antecipação dos efeitos da tutela nas ações declaratórias de nulidade de ato administrativo nada mais é que a liminar que é pleiteada no mandato de segurança. Qual a diferença? A diferença é que a ação declaratória, ela tem uma tramitação, uma natureza própria que é mais lenta. A administração tem mais prazo para poder fazer a contestação, haverá necessariamente a instrução, haverá a realização de audiências e isso faz com que o processo demore um pouco mais. Mas é uma possibilidade a ser pensada, analisada, isso pelo corpo jurídico contratado pela empresa licitante, que fará a avaliação de qual que é o melhor mecanismo para o controle desse ato administrativo. De qualquer forma, tendo em vista que o processo de licitação se desenvolve com uma rapidez que o processo judicial não o acompanha, a razão pela qual é optado sempre como utilização nos questionamentos judiciais ou pela utilização da ação de mandado de segurança. Não discordo, acredito que realmente seja um mecanismo mais célere, mas ele tem que ser analisado com certa parcimônia. Às vezes, se o direito líquido e certo não estiver muito claro, talvez seja o caso de se analisar a possibilidade de uma outra medida judicial. De qualquer forma, ainda referenciando a essa hipótese de exclusão do licitante do processo licitatório, os tribunais brasileiros têm entendido que o simples descumprimento do edital por uma questão formal de menor relevância, eles não são suficientes à exclusão do licitante. Deverá a administração se pautar na observância da formalidade para garantia de um procedimento do devido processo legal. Porém, não pode servir como instrumento de exclusão do maior número de potenciais interessados a ocorrer a licitação. Razão pela qual existe uma certa flexibilização judicial das exigências do edital, desde que essas exigências sejam menores e sejam incompatíveis com os demais princípios. Ou seja, no cotejamento de um princípio, que é o da vinculação ao edital e da exigência das normas editalícias, tem que atender um outro fim, que é a isonomia, a igualdade de condições e o princípio da economicidade, da vantajosidade. No balanceamento dessa equação, os tribunais têm optado por flexibilizar um pouco o formalismo exagerado, que em alguma medida poderia ser o princípio da legalidade, em nome de outros princípios, para permitir o maior número de participantes nas licitações. De forma, caminhando já para minhas conclusões, queria reafirmar que, no âmbito administrativo, o mecanismo mais apropriado para questionar o procedimento licitatório no seu início é o instrumento da impugnação. E no desenvolver do processo licitatório, eventual exclusão, inabilitação ou desclassificação do licitante, o instrumento apropriado é o recurso administrativo. E em qualquer uma das duas situações, sejam impugnação improcedente, ou exclusão, ou desclassificação, ou inabilitação de um licitante, e improvido o recurso administrativo, remanescem aí dois mecanismos. O mecanismo da representação ao controle interno e o mecanismo da representação ao controle externo. Repetindo, Ministério Público e Tribunais de Contas. E, aliado a tudo isso, se todos esses mecanismos utilizados no âmbito administrativo não forem suficientes, cabe ainda ao licitante buscar guarida no Poder Judiciário.
apesar de todas as dificuldades estruturais, da demora de alguns processos, existem mecanismos procedimentais, tais como o mencionado mandado de segurança, que garantem uma certa rapidez e que, solicitado um liminar, poderá suspender a tramitação do processo licitatório ou determinar o reingresso ao procedimento licitatório de licitantes. E ainda existe também a chamada ação declaratória de nulidade de ato administrativo, que é um procedimento ordinário, que tem uma natureza processual um pouco mais demorada, mas poderá ser solicitada a antecipação da tutela, que permitiria também os mesmos efeitos da concessão da liminar no mandado de segurança. E, além de todos esses mecanismos, existe ainda a ação popular. É uma ação que não pode ser exercida pela empresa licitante, mas qualquer cidadão, em dia com gozo dos seus direitos eleitorais, direitos políticos, ele poderá, fundamentado em uma determinada lesão ao interesse público, ao patrimônio público, propor uma ação que questione e que vise anular aquele procedimento licitatório. Então, são esses os mecanismos que estão à disposição. O importante é que as empresas que optem por negociar com a administração pública, elas estejam muito bem amparadas através de uma assessoria jurídica técnica, que conheça bem do procedimento licitatório, que conheça a legislação da administração pública e, principalmente, conheça bem os meandros da administração pública e, ainda assim, os instrumentos procedimentais de litígio em desfavor da fazenda pública, para que aí ela tenha, sim, chance de sucesso no seu desiderato de participar da licitação, contratar e executar o contrato conforme estabelecido na Constituição Federal. Eram essas as contribuições que eu tinha a tratar com os senhores e fico muito, mais uma vez, honrado em poder participar desse evento e deixo meus cumprimentos a todos os participantes e à organização, ratificando meus cumprimentos ao Dr. Rodrigo Soares Azevedo e pelo gentil convite de estar aqui com vocês nesse momento. Muito obrigado a todos.